Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus, nesta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Hoje, terça-feira, Agora são 8 horas e 5 minutos. E eu convido você a juntos pensarmos um pouquinho mais sobre vivendo a felicidade. Quero convidar você a lermos juntos a palavra de Deus. Lermos juntos Mateus capítulo 5, verso 3. Você que está chegando aí, um bom dia, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Bom dia, irmã Cláudia está aí assistindo, Deus abençoe. Se tiver mais alguém que está começando a ver aí, eu convido você a dar um bom dia aí para nós podermos identificar, tá bem? E assim vamos juntos servindo ao Senhor com alegria e colocando nossa vida diante de Deus nessa manhã. Bom dia, irmã Viviane, também, lá de Três Pontos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, sua família. Mateus, capítulo 5, verso 3, que diz assim: o Senhor Jesus, no início do Sermão do Monte, ele tem um ensino muito próprio para cada um de nós. Mateus 5, verso 3, o Senhor Jesus diz: bem-aventurado, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando olhamos para esse texto, quando pensamos sobre as realidades da felicidade, como dissemos, como é o tema dessa série de devocionais, baseados nas bem-aventuranças, como viver com felicidade, ou viver a felicidade. É diferente de viver com e viver a. Parece que o viver com, parece que ela precisa ser introduzida em alguns momentos. Viver a, ela é permanente, porque Cristo está no coração. Então, vivendo a felicidade, porque Jesus está no coração. Assim, então, quando olhamos ontem, nós vimos o ensino de Jesus para a nossa vida, que é para termos vida plena, vida realizada, vida realmente bem-aventurada, de acordo com o termo que quer dizer realização, quer dizer exatamente como falamos, é a felicidade, a realização completa de vida que somente o Senhor Jesus pode conceder. Assim, então, há reflexos desta felicidade que são experimentados ou marcas que são vividas, acontecimentos no nosso dia a dia. E Jesus vai falar hoje aqui da primeira que nós chamamos de primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é ser pobre de espírito? Logo depois, no versículo número 4, no versículo número 5, Jesus vai repetir algo semelhante que ele diz sobre os humildes. Mas esta palavra pobres de espírito, a palavra pobre quer dizer realmente o quê? Aquele que é destituído de riqueza, mas não só de riqueza, aquele que é destituído de influências, de posição e de honra. Ou seja, é algo que vai muito mais além do que a questão de possuir ou não possuir bens. É algo que é um despojamento completo, por completo. Quando nós começamos a viver esse tempo que nós temos chamado de pandemia, que assim foi denominado pandemia, a experimentar esse tempo, muitas pessoas, depois de alguns meses, passaram a falar algumas frases e a publicar essa frase, que a pandemia veio para mostrar que todos são iguais diante das condições de saúde, diante da história, diante da vida, diante da morte. Não há diferença entre pessoas que têm posses ou não têm, entre ricos e pobres, entre instruídos e não instruídos, entre pessoas de posições no sentido de capacitação de estudos, pessoas estudadas e não estudadas, não há diferença, realmente não há. Mas isso já é algo que Deus já mostrou isso, que não há diferença. A palavra de Deus já nos traz. Agora, existe um dado que Jesus, quando ele fala aqui sobre bem-aventurados pobres de espírito, essa expressão pobre, destituído de coisas, ela
vem do verbo também rastejar. É interessante isso, rastejar. E ela tem um significado de todos os sentidos. Quando Jesus então está dizendo assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está dizendo bem-aventurados aqueles que são necessitados em todos os sentidos. Jesus, ele fala sobre a condição, mas fala sobre uma promessa. A condição é o quê? Pobres de espírito. E a promessa é o quê? Deles é o reino do céu. E assim Jesus vai falar sempre de uma condição, de uma promessa nas bem-aventuranças. Mas quando olhamos para essa, qual que é a condição? O que é ser pobre de espírito? O que é para nós hoje? O que significa isso? Uma coisa que nós olhamos e que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, que ser pobre de espírito é você estar disposto a renunciar. O que é renunciar? É abdicar. Significa o quê? Abrir mão de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você é, de todas as influências, das riquezas, da posição, da honra, em favor de quem? Da verdadeira espiritualidade que só o Senhor Jesus pode conceder. Há um texto muito interessante que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 9, quando Lucas registra algumas palavras de Jesus que diz o seguinte, Lucas capítulo 9, versículos 23 a 25, diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por causa de mim, este a preservará. Quem adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou prejudicar-se a si mesmo? Quando olhamos para essa realidade, nós vemos que o Senhor Jesus está dizendo da renúncia. E ele não diz da renúncia como sendo algo que a pessoa tem que fazer de forma forçada, mas tem que ser de um coração aberto. Portanto, quando fala em pobre de espírito, pobres de espírito, aquele que conhece o maior, que o Senhor faz diferença, que o Senhor é tudo. Isso ele pode realmente o que? Fazer e dar felicidade completa no coração para que a pessoa viva essa felicidade. Outra realidade que nós encontramos sobre ser pobre de espírito, sobre condição, é que é uma entrega sem reserva. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, ele diz uma expressão, um verso que é muito conhecido, talvez você lembre dele, ou se você não tem esse conhecimento, eu vou ler aqui, ó, Gálatas capítulo 2, versículo 20, finalzinho do versículo 19 diz assim, já estou crucificado com Cristo, portanto, não sou mais eu quem vive, diz Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Além de uma renúncia, uma entrega sem reservas, e aqui está a entrega. E essa vida que vivo agora no corpo, ou seja, na carne, na história da minha vida, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olhando para isso, então, nós vemos que o Senhor, ele orientou Paulo, e Paulo sentiu isso no seu coração, e o Espírito Santo o fez escrever isso, inspirado pelo Espírito, que é uma entrega sem reserva. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo vive em mim. Uma renúncia com uma entrega completa. E há uma convicção que é espiritual, uma convicção de pertencimento. Os pobres de espírito, deles é o quê? O reino do céu. E eu exemplifico isso olhando para a vida de um homem que, o primeiro que é registrado no Novo Testamento, exatamente no livro de Atos dos Apóstolos, que entregou a sua vida por amor a Jesus. Está lá registrado que foi morto por amor e por seguir a Jesus. O caso de Estevão, os versículos 54 a 60 do capítulo 7 de Atos, que dizem assim, ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Como que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo?
Quando eu me esvazio de mim mesmo e abro meu coração e digo, Senhor, por favor, trabalha na minha vida, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor cuide, eu me rendo completamente ao Senhor, porque somente o Senhor pode cuidar da minha vida. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, com olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha a reação das pessoas que não eram pobres de espírito, olha o que eles fazem. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram Estevão. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha a oração de Estevão. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribua este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, ou seja, faleceu, morreu. Quando olhamos para uma pessoa que é pobre de espírito, aquela que pertence a Jesus, que sem reservas renunciou tudo que tinha, submeteu toda a sua vida a Jesus, entregou-se sem reservas e também o que? Sabe que pertence ao Senhor, porque dele é o reino o quê? Dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E vem uma pergunta final nesse momento agora. Quem é pobre de espírito? Ou quem pode ser pobre de espírito? Todo aquele que entrega sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esta não é uma condição humana, não é uma condição religiosa, não é uma condição simplesmente que é feita por algo que eu ou você, qualquer ser humano possa fazer, não. Essa é uma condição que é realizada por Deus no coração. Só pode ser humilde de espírito aquele que realmente reconhece tudo que Jesus fez na cruz. Só pode ser pobre de espírito, não é? Aquele que realmente se entrega ao Senhor sem reserva. Aquele que reconhece um pecador e que Jesus morreu na cruz no seu lugar. Só quem reconhece, olha, Jesus morreu na cruz no meu lugar. O lugar, quem deveria morrer na cruz, eu deveria ser castigado, mas Jesus fez isso por mim. Por isso que pobreza, ele se rasteja diante da cruz do Salvador, entrega a sua vida. Por isso que ele é pobre de espírito e tem um lugar no céu ao lado do Salvador. Não por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Portanto, nessa manhã, eu convido você. Vamos ser pobres de espírito? Isso. Se você já entregou sua vida a Jesus, viva isso. Viva essa felicidade. Caso contrário, essa oportunidade da felicidade está escancarada à sua frente. Basta você reconhecer com pobreza de espírito o que Jesus fez pela sua vida, entregar a sua vida a Ele, colocar toda a sua confiança em Jesus e deixar que Ele cuide de você, reconhecendo seus pecados, pedindo para Ele ser o Senhor da sua vida, e tudo vai mudar. Vamos orar nesse momento? Também, como crentes em Jesus, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê a bênção de podermos viver esta felicidade para a glória dele. Pai amado, Deus querido, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por estarmos falando em oração com o Senhor nesta manhã. Obrigado por sua graça poderosa, que nós não merecemos, mas o Senhor, por compaixão, nos ama, de nós tem misericórdia. Muito obrigado por toda essa realidade. E eu clamo a Deus em nome de Jesus Cristo. Cuida da minha vida, cuida da minha família, cuida dos irmãos e irmãs que estão atentos agora a esse vídeo, acompanhando. Cuide dos que verão depois, ó Pai. Cuide de todos nós, pois precisamos do Senhor. Ó Pai, nós queremos cada vez mais nos rastejarmos diante da cruz do Senhor. Queremos ser pobres de espírito. Sabedores, ó Pai, não simplesmente queremos trocar por uma recompensa eterna, mas porque pela sua bondade e amor o Senhor nos dá a certeza que estaremos no reino do Senhor um dia no céu. Muito obrigado pela bondade do Senhor, por seu amor, pelo seu perdão, por tudo que reconhecemos
dentro desta pobreza espiritual. Nós somos pobres, pecadores, mas o Senhor é rico em graça e nos presenteou com tudo isso. Obrigado, porque o Senhor ensinou isso nos evangelhos. Obrigado porque Paulo, o apóstolo Paulo, viveu isso na sua vida e ministério. Obrigado porque Estevão foi um exemplo singular disso também. Muito obrigado, Pai. Que nós sejamos pobres de espírito para a glória do seu nome. Continua a cuidar das nossas vidas, continua a cuidar de complicação desse Covid-19, não só de saúde, as complicações de saúde, pessoas que estão à beira da morte, ó Pai, tanto precisando da sua misericórdia, da sua graça, o Senhor precisa agir e clamamos isso, mas também por toda a estrutura de saúde, trabalhadores da área, os profissionais de saúde, a vacina que está sendo agora começar a ministrar, a ser realmente, ó Pai, efetivada a vacinação, que o Senhor esteja cuidando de tudo. Ó Pai, abençoa nossos governantes para que olhem debaixo do temor do Senhor, ó Pai, que sejam humildes para reconhecer que o Senhor está no controle de tudo e tem que submeter ao que o Senhor quer. Cuida da nossa nação, da nossa vida, do sustento do nosso lar. Abençoa, Pai, aqueles que estão com outras doenças, além do Covid, aqueles que fazem tratamentos específicos e precisam da mão poderosa do Senhor. Cuida dos enlutados, console-lhes o coração deles, o conforto que só pode o Senhor dar, só do Senhor pode vir. Abençoa, cuida das nossas igrejas, precisamos tanto, Pai, ser mais dedicados ao Senhor, de um avivamento espiritual, precisamos fazer discípulos, levar pessoas aos pés de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nos capacita a isso e nos ajuda a cada dia a vivermos para a sua glória, pois precisamos do Senhor. Pai, nós entregamos tudo nas suas mãos, entregamos esse dia, pedimos que o Senhor esteja guardando, receba a gratidão de todos aqueles que têm motivos para celebrar o seu nome nessa manhã, por algo que alcançaram, por algo que foi lhes dado. Muito obrigado. Continue cuidando de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aí presente, né? Vários que estão nos acompanhando aí, que deram bom dia. Lenice Domingues, irmã Mila Vieira, Deus abençoe. Marlene, Cláudia, Viviane e outros que estão aí assistindo, né? Que eu não consigo ver um pouquinho aqui. Tá? Marluce, enfim, esses, né, Ellen. Deus abençoe a todos, tá? Que Deus esteja cuidando, guardando a sua vida. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros. Sejam edificados pela palavra do Senhor. Deus abençoe e tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.